Boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui presentes. Nós vamos ter mais uma palestra do nosso ciclo MAST Colóquia 2015. Esse ano, em comemoração aos 30 anos do MAST, o tema do nosso ciclo MAST Colóquia são as parcerias entre o MAST e outras instituições que foram produtivas, que foram exitosas, né? Hoje nós temos o prazer de ter aqui na nossa instituição duas profissionais da indústrias nucleares brasileiras e que vão fazer um relato sobre as atividades desenvolvidas em colaboração entre o MAST e a INB. O nosso MAST Colóquia é uma série de palestras que acontece desde 1996, já foram muitos anos, a partir das quais também produzimos vários livros que estão disponibilizados na internet, né? E esse ano, então, por conta desse aniversário de 30 anos, que é uma singularidade para nós, né? Nós resolvemos então identificar aquelas instituições que, entre as muitas que nós realmente somos uma instituição que trabalha muito em parceria com muitas instituições no Brasil, escolhemos algumas para que elas pudessem dar seu testemunho aqui e desde o início de março nós temos tido o prazer de ver aqui nesses eventos, né? Na verdade, testemunhos que são muito gratificantes, tanto para nós, né, da instituição, como para as próprias pessoas que vêm aqui falar, que, na verdade, só preparam o trabalho e rememoram as coisas que foram desenvolvidas por conta dessa palestra. Então, há instituições com as quais nós temos parcerias de 15 anos, 20 anos, então, que tiveram que fazer um retorno até muito atrás no tempo para conseguir identificar como é que isso se desenvolveu. E para essas próprias pessoas foi uma experiência muito gratificante de ver o desenvolvimento das coisas, né? Então, nós temos aqui hoje a nossa querida Maria Helena Beltrão Dias, que é jornalista de formação. Ela trabalhou muitos anos na Fundação Roberto Marinho, no âmbito do canal Futura, tanto na programação como na concepção de programas, também em alguns jornais aqui do Rio. Ela também trabalhou como assessora de comunicação do Ministério da Ciência e Tecnologia aqui no Rio de Janeiro e depois passou a trabalhar nas indústrias nucleares brasileiras, onde também trabalha como assessora de comunicação até hoje e, dentre as várias coisas que realizou dentro da INB, ela participou ativamente da criação do Centro de Ciência, Tecnologia e Cultura de Caetité, que é um espaço no interior da Bahia, nessa cidade pequena cidade do interior da Bahia, onde próximo há uma mineração relacionada à extração de urânio no Brasil, né? E, evidentemente, isso é uma das contrapartidas que a INB dá para a sociedade, para o espaço local, em função do trabalho de mineração que acontece naquele espaço. E eu acho que é no âmbito desse centro cultural em que as atividades do MAST com a INB se intensificaram, apesar de que isso vem antes disso. Eu acho que os primórdios têm relação com um projeto que nós mandamos para financiamento da FINEP. Foi o único edital que a FINEP abriu em um determinado momento do passado distante para fazer exposições sobre temas relacionados à energia nuclear e que nós mandamos um projeto não só para fazer uma exposição, mas também para fazer um levantamento do patrimônio relacionado à produção de energia nuclear no Brasil, nos vários institutos de pesquisa da área, né? Isso foi um trabalho que gerou um inventário, gerou um conhecimento e um contato nosso com muitas das instituições de pesquisa, tanto aqui no Rio como em vários estados do Brasil, e que no caso da INB, a partir daí e a partir da exposição que foi montada, foi sendo alavancado em termos de outras atividades, da instalação dessa exposição lá em Resende, enfim, e outras coisas que ela vai ter o prazer de nos relatar aqui. Então, para aqueles que estão nos acompanhando pela internet, obrigado pela presença e caso ao final nós vamos abrir para perguntas, para sugestões, para o diálogo e podem então enviar o que quer que queiram em termos de comentários ou perguntas para o e-mail perguntas@mast.br.
e elas vão ser respondidas aqui mesmo, ao vivo. Então, por favor, a palavra é sua e é um prazer ter você aqui, viu? Bom, boa tarde a todo mundo. Boa tarde você que está lá em casa ou pela internet. Eu queria dizer a vocês que o MAST é muito conhecido no interior da Bahia, lá no setor da Bahia. Essa cidade fica perto ali da Chapada Diamantina e é uma região de muitos minerais. Tem ferro, tem urânio, essa nossa parceria deu tudo certo. Por quê? Porque ela envolveu a cidade, vocês souberam fazer um trabalho conjunto tão legal e vocês souberam fazer de tal modo, enfim, que ela se transformou numa atração e todo mundo vai lá. Quer dizer, é um município que tem nem 50 mil habitantes, 30 e tantos mil já foram, conhecem. Nossa, impressionante. O que é, Gabriela? Impressionante. A gente está, você vai aqui, por favor. A gente trabalha junto nesse projeto e a história começa logo no início, porque é claro que como eu trabalho com urânio e com a questão de radiação, que é uma questão complicada, nós temos todo um programa de comunicação social, de responsabilidade e de inserção regional. Então nós temos que levar para aquela população dali, claro que isso tem que ser feito mesmo, muita informação e esclarecimento. Embora, quando eu cheguei lá nessa empresa, eu já tinha passado vários anos, mas eu não sabia o que era aquilo. O que era radiação, como é que fazia energia nuclear a partir de uma pedra. Eles até hoje dizem que não é uma né? Então, é um baita desafio. E aí, como é que a gente pensou? É claro que como uma mineração, quer dizer, na mineração você não diz, você tem que explodir rocha para poder tirar minério, enfim, tem processos também químicos, e tudo isso não é um local para você receber a população, é para receber o povo. Tem áreas que são de segurança, tem várias áreas de segurança. E aí a saída era fazer um centro de relacionamento de visitantes no centro da cidade. E aí a ideia foi essa de fazer desse centro, fosse um centro de informações sobre aquelas atividades da INV, né, de mineração e beneficiamento, porque dali saiu o Yellow Cake, que depois vai servir para fazer combustível nuclear. Mas era também, a gente devia contribuir para contribuir para a questão de despertar o interesse pela ciência, e isso nós estamos todos no Iumbá. Falar simples e de forma atraente sobre o que é tecnologia, etc. e tal. Enfim, e mais, aí a ideia qual foi? Primeiro foi fazer eu queria agora, como eu estou meio prejudicada para usar óculos, a Gabriela vai passar aqui coisa. Acho que é aqui. Tá certinho. É isso. Então, essa parceria começou com a gente fez lá, contratou, esse era o prédio, o prédio que estava em péssimas condições, esse tecnológico ali. Nós contratamos o arquiteto lá para fazer toda uma restauração e a partir daí começou a nossa parceria. Foi com vocês aqui no MAST que foram definidas os espaços de exposições, as salas, enfim. Aí o conteúdo, trabalhamos juntos, a gente ia vendo o conteúdo e o pessoal e o MAST ia definindo como seria esse caminhar dos visitantes, de que forma passar aquele conteúdo de maneira fácil e atraente. Então aqui vocês estão vendo ali aquele pontinho lá, essa região, esse município de Teité, que ele é mais parecido com Minas Gerais do que com Bahia, porque o povo come mais mineiro do que, né, o baiano. E ele é alto, ele é uns 800 metros de altura, então é também uma região do clima muito agradável. A casa ficou assim, esse casarão virou um casarão decente, e aí a gente está fazendo o quê? 10 anos
5 anos de parceria, né? O que é, vamos agora mostrar um pouquinho como é que é por dentro. Bom, aí aquela divisão ali, como é que foi, já foram o Antônio Carlos aqui fazendo toda essa, definindo o que era. E aí, esse foi todo um trabalho bacana de começo. Então, o que é? Depois eu vou passar um filme para vocês verem como é que é. Na verdade, a gente tem, basicamente, um andar, um térreo com as exposições, uma exposição sobre a história daquela região, a história de Caetité, que é uma cidade super interessante, é o local onde nasceu o Anísio Teixeira, e o cara que o cantor brega, eu não sou cachorro não, como é o nome? Valdir Soriano. E aí, por conta do Anísio Teixeira, é uma cidade que se dedicou muito à educação. Ele teve lá uma escola escola de aplicação, uma escola de professores. Então a gente começa, de um lado tem uma história de Caetité, depois tem uma exposição permanente sobre o que é urânio, sobre o que é energia nuclear, enfim, várias as reservas brasileiras de urânio, como é que é feito, quais são as etapas do ciclo combustível, enfim, é uma exposição didática. E a ideia, para que sempre esse espaço fosse atraente, de vez em quando, ou 2 vezes por ano, levamos para lá uma exposição, a maioria delas daqui do norte. Então a exposição a parceria nossa, ela é desde a concepção do espaço, do espaço de visitantes, de todo o material de exposição, de como é que seria exposto, e depois também nessas exposições temporárias. Então a gente abriu a exposição, foi bem ousado isso, com a exposição de vocês, que são as maravilhas mecânicas do Da Vinci. Foi um sucesso incrível, você pode imaginar, viu um tititi na cidade, que estava levando coisas, Leonardo da Vinci, coisa que ninguém nunca sabia. E é uma delícia, a gente tem... Isso a gente foi aprendendo, aprendendo, né? E aí aquelas crianças, a ideia é que seja um espaço educativo e que a gente precisa fazer, abrir a cabeça, sobretudo das crianças, conversando das crianças, das estudantes, então é dirigido para estudantes, sobretudo. Claro que todo mundo está aberto para todo mundo, então nós temos monitores que fazem a visita guiada. Olha aí você vê, forma uma pessoa de toda idade, então é uma delícia, e é de chorar se você precisa ir lá, porque, né, as pessoas ficam encantadas, aquelas menininhas lá da roça, então a gente paga, como a gente não pode levar as crianças no ônibus, porque senão o ônibus, se tiver alguma coisa, a culpa é nossa, mas a gente paga o dinheiro para a prefeitura, paga a gasolina, a prefeitura leva as crianças. E aí tem visitas programadas. Aí você vê aqui grupos, aí tem tudo, né? Aqui vocês estão vendo nessa aqui, ele está imitando o garoto que está ali, tá vendo? A imagem do desenho. E aí tem essa, Leonardo da Vinci é o maior sucesso de público. Essa daqui, e tem, ótimo, claro, que agora a gente está privilegiando, lógico, como é a da época, quanto mais interativa, melhor as exposições. E esse passou a ser, o funcionamento desse espaço, ele ele é atualmente uma das condicionantes que o IBAMA impõe à RNB para poder a mina funcionar. Porque ele faz parte, ele é um dos braços mais fortes da nossa, ele é uma das ações mais eficientes do nosso relacionamento com o público. Passar informação, transmitir, difundir informações. Sem esse espaço, teremos, enfim, uma das condicionantes. Olha só que beleza. É isso. Esse
fecha aí. Aí, agora, é isso. É uma beleza. Só que de vez em quando eu peço umas coisas improváveis e meio malucas para o Antônio Carlos. Bom, mas é ótimo a gente poder contar com quem sabe, com quem está no mesmo diapasão. Sabendo que o que a gente está fazendo é difundir informação, conhecimento, estimular. Olha, pode ver? Vocês passam? Ah, sim. Ó. Essa é a exposição sobre essa sala que tem a história da cidade. Aí aqui a gente tem uma coleção de vídeos, sim. Tecnologia assim. Esse é o combustível, que é o produto da Hidri. Essa daí foi com o Museu de Mineração da Bahia. É isso. Vocês querem saber? Uma pergunta? Moderador. É muito interessante ver, né? Na verdade, isso é uma iniciativa que atinge os grotões do Brasil, né? Atinge aquela população que, em geral, é esquecida, né? E eu acho que, imagino que por conta disso, por isso você fala com tanta emoção, né? Eu acho que é assim, o
reflexo disso, né, o que vem dessa população, para quem trabalha ali deve ser muito gratificante, né? Porque exatamente como são muito esquecidas, e quando alguém lembra, isso significa muito para essas pessoas. Eles ficam encantados e é ótimo você ouvir. A gente tem vários, não sei quantos depoimentos que qualquer hora a gente faz uma coletânea. Seria interessante. Porque o que eles dizem, o depoimento que eles dão, o ponto aqui que colaborou para ele, o que é abrir os olhos, é lógico que a gente faz, claro que é uma estratégia, as mais chamam a atenção são as exposições, claro, as exposições temporárias, que elas são mais atraentes, porque é uma exposição mais pesada, da numeração, radiação. E aí, mas claro, mas aí, claro, todo mundo tem que, porque a gente faz parte, a estratégia é colocar as exposições atraentes para chamar o povo para também ver o pesado, barra pesado, mas que eles têm que saber, porque é ali que eles foram. E são de professoras, garotinho pequeno e as senhorinhas, né, é ótimo, vale a pena você. Aí basta um dia lá, você já diz, opa, valeu a pena, né? É difícil chegar lá, a gente se leva um dia viajando para chegar lá, mas vale super a pena e é um trabalho danado, porque no começo a gente não tinha. Eu acho que o doutor Ricardo até podia dizer umas coisas. A gente, no começo, tinha que levar tudo aqui. E esse centro lá contribuiu também para que lá aparecessem fornecedores com qualidade, né? A gente levou lâmpada para iluminar essa exposição, teve que ser comprada aqui no Rio. Foi um esforço, porque não tinha nada ali perto que fornecesse em nenhuma cidade. Então, tudo tinha que ser pensado antes para poder fazer a inauguração. Porque lá na hora. Porque lá na hora não tem que levar até o stand-by, porque não tinha reserva, né? Eu sei que passou aqui um caminhão, levou para lá, né? Uma viagem, depois uma viagem longa, né? Agora a gente já pode contar com fornecedores, isso já fez surgir lá os fornecedores razoáveis, que muita coisa já é impressa lá, já fez lá. Celina. Eu queria dizer que, assim, eu fico muito emocionada de ouvir essa sua apresentação. A gente que está aqui no MAST há tantos anos, né, de ver a contribuição que a instituição está dando para a cidade. E tinha uma curiosidade de saber como é que foi que começou essa parceria, assim, em que momento vocês precisavam fazer o trabalho de vocês e o MAST entrou para fazer essa contribuição? Eu acho que você falou um pouco. É porque você não estava aqui no início. Desculpa. É porque o MAST estava fazendo. Deu um ligeiro historiado aqui na situação. Na verdade, isso começou, Celina, com um projeto que nós mandamos para a FINEP, num edital que abriu para a montagem de exposições relacionadas à temática da energia nuclear. Eu lembro disso. E aí, com isso, nós mandamos um projeto que foi considerado o melhor projeto enviado, porque ele não era só uma exposição de divulgação científica, como eram todos os outros projetos, né? Era um projeto também que se debruçava sobre o patrimônio cultural relacionado, da ciência e tecnologia relacionado a esse tema. Então, assim, nós percorremos praticamente todos os institutos de pesquisa que tinham relação com o desenvolvimento das tecnologias e mesmo da pesquisa fundamental, como no caso do CBPF, na área da energia nuclear no Brasil, e fizemos inclusive um inventário dos objetos que eram considerados históricos e que ainda não tinham sido descartados por essas instituições, né? E a partir daí também nesse projeto, evidentemente, tinha que ter uma exposição, né? Porque esse era o mote do edital. Foi feita uma exposição, inaugurou aqui, uma exposição, você lembra, Ana Maria Ribeiro foi a curadora, e também fizemos um catálogo. Foi para a Casa da Ciência. Essa exposição ela teve uma pequena itinerância, mas depois ela ficou fixada em Resende, não foi isso? Chegou a levar, mas não chegou a concretizar. Né? Não houve uma obra lá. A ideia era que a exposição ficasse de forma permanente em Resende, que é o outro local
também que a INB tem de fixação, né? Que é a indústria de transformação, propriamente, do Yellow Cake. Essa discussão estava aqui, Sim, que era, por sinal, uma exposição muito interessante, né? Uma grande exposição para os nossos, digamos assim, padrões, né? E aí começou ali o nosso namoro, né? Assim, no caso, em relação a Maria Helena Brock Beltrão, ela era assessora do MCT aqui no Rio. Aí conheci esse trabalho de vocês aqui. Né? Aí quando chegou lá na INB, quer dizer, um dos grandes desafios era levar conhecimento e informação para essa população lá. E que grande parte da população também é rural. O que a gente precisava fazer era formar ter um local onde pudesse falar com o povo, onde pudesse explicar, pode dizer, olha, como é que é isso, como é que é aquilo, para o povo tirar dúvida. Depois até servir mesmo como local do povo falar com a empresa, para não ter que viajar 40 quilômetros para ir lá para a mineração. Dupla função, né? Porque a mineração, ela é no município, mas é mais afastada. Afastada. E não é um local para se visitar, evidentemente. É uma indústria, né? A indústria não é lugar para ser visitado, né? Tem riscos. Né? Então, enfim. Não pode ir ninguém com menos de 16 anos, tem áreas que tem que vestir roupas de segurança, aqueles apelidos, aquelas coisas todas. Então esse namoro começou porque o Márcio fez essa boa exposição. E aí, quando eu precisei, a gente precisou começar uma história, veio toda essa E hoje a população apoia o trabalho de vocês lá no município, já veio com... Hoje a população está apoiando o trabalho que vocês realizam. Olha, a população até de vez em quando fica, vai lá, e o povo gosta de dar palpite, né? Claro, que é ótimo. E cá, por que você, o ano passado teve isso? Por que você não traz de novo aqui o Leonardo, da Vinci? O Léo. Então, eles gostam. Aí você vê, tem uma exposição quando ela rende mais, quando rende menos. Claro, que e depois tem público diferenciado, né? Claro que a arte rende muito. Mas o que eu acho que ela perguntou, assim, o que significou esse trabalho desse centro cultural para a imagem da empresa junto à cidade? Né? Muito, mas ela tem colaborado muito, tá certo? Muito mesmo. Porque ela passou aquilo ali, primeiro que a cidade já teve uma coisa ótima, a primeira coisa, porque se restaurou um patrimônio da cidade. Sim. E ali tem uma coisa engraçada, aquela casa, que esse casarão pertence a uma associação que são as senhoras de caridade. E aí as senhoras de caridade, claro que não tinham, embora ser uma família razoavelmente que tem dinheiro, mas não tinha como manter aquele casarão. Então a gente alugou aquele casarão e entrega o dinheiro para a senhora de caridade. Ficou gozada, ficou legal. E ela contribui muito, porque qualquer coisa, primeiro as pessoas sabem que ali a porta está aberta. Ali funciona também o serviço de informação ao cidadão, aquele que é obrigatório pela CGU. E ele é também quem tem, a gente promove palestras lá. De vez em quando abre, por exemplo, essa outra exposição de vocês, aí tem encontro de rapaziada lá, de estudantes, tem um centro de ensino técnico, que também faz, com quem a gente tem uma parceria boa. E ali, às vezes, a gente faz reuniões dessa garotada. Ou seja, a empresa passou a ser mais bem vista, mais presente. Positivamente, né? Eu acho que hoje em dia a gente pode dizer que lá que não tinha nenhum centro cultural, era uma coisa da cidade grande, passou a ter o seu próprio centro cultural, porque foi incorporado pela população. À medida em que os jovens podem ir até lá, conhecer, discutir, perguntar, conhecer coisas novas, se reunir, né? Se reunir. E aí vai o pessoal também mais distante da ciência, mas que quer ver como é que é isso tudo, porque vira um ponto de encontro, né? É muito perto de uma casa, que é a casa do Anísio Teixeira, que é um centro cultural, hoje em dia, porque é um museu. Então, o centro cultural é mais vivo, mais dinâmico que um museu lá.
Então, junta assim, o que é o dia a dia do museu, que é da Casa da Anísio Teixeira, com o nosso espaço, que é cultural, que é ciência, tecnologia, um pouco... E que muda, né? Não é fixo. Que não é fixo. Então, acho que isso contribui até para ser uma referência mesmo. Até visitantes de fora da cidade, a gente já recebeu. Assim, a gente tem muita gente que vem dos outros municípios e que... Deixa eu perguntar, é esse Instituto Nuclear Não, é Brasileiro? indústria. Indústrias nucleares Ah, é brasileiras. particular. Não, é estatal. A estatal é o quê? Federal? É federal. E quem sustenta o museu é o projeto? Quem sustenta museu, o espaço NB é a empresa. É o edital. É a empresa. A INB mantém a casa como uma referência da empresa na cidade. Tá. E a empresa é uma empresa estatal vinculada ao Ministério da Ciência e Aí Tecnologia. vocês fazem popularização da ciência. É isso? A gente tenta fazer isso e mostrar um pouco o que é o trabalho da empresa, desmistificar a questão da radiação. Porque existia É porque isso você vai ter sempre, em todo lugar do mundo. Existe tudo que sempre tem um pouco de medo do desconhecido. Tem bastante. Lá é uma região em que o urânio É na flor da pele. está na superfície. E o urânio, assim, muito concentrado, tem muito mais urânio do que nas outras reservas de urânio, por exemplo, em Minas. Então, era importante eles saberem que aquilo é uma riqueza para eles. Mas e é a questão da radiação? Também, esse é o nosso trabalho do dia a dia. Então, agora mesmo, a gente está fazendo renovando uma das salas, com colaboração do Márcio também. Esse é um desafio danado, é a gente traduzir uma coisa interessante, o que é essa radiação, em imagem, enfim. E é claro que a radiação existe, tem que dizer, né? Olha, ela é natural do Sol, mas ela é natural também aqui na Terra. Mas em excesso ela prejudica. A gente não está dizendo que ela não é prejudicial, mas tem que dizer também que ao lado disso, para controlar, ou saber, ou não deixar, a garantir a segurança, tem programa de monitoramento ambiental. Isso, eu falava a vocês trabalham também com essa questão? Não é nossa área, é outra área, mas a gente está fazendo dentro da exposição isso, como é o controle ambiental, o monitoramento ambiental. Isso a gente vai inaugurar, eu acho que no final do ano ou no começo do outro, quando tiver mais dinheiro. Porque agora, mas está sendo esse projeto dessa outra sala. São duas salas e meio um pouco, para mostrar isso e fazer essa questão de a radiação. Né? Porque isso é que é esse é o nosso desafio. Na verdade, a radiação existe uma faixa muito ampla de comprimento de onda, né? Então você tem a luz é radiação, né? O que vem do Sol tem uma variedade de comprimentos de onda de radiação que vem do Sol. Algumas coisas são positivas, outras não, né? Tudo é a maneira como você usa e também a intensidade da coisa, né? Então você tem radiação, por exemplo, que faz desinfecção das fraldas descartáveis. Todas as fraldas descartáveis que são usadas passam por irradiação, para que elas não tenham problema de contaminação. Isso é uma coisa... Imagina, quem usa fralda, né, para os seus filhinhos, não imagina que esse é um uso tão positivo da radiação, da radiação nuclear. Mas também tem a bomba atômica, que é uma coisa horrorosa. Né? Tem também... Tratamento médico. Tem a parte toda de exames, né, nucleares que você faz, que sem isso você não consegue perceber uma série de doenças que estão se desenvolvendo no organismo. Sem isso não seria possível. Por outro lado, também tem o vazamento de césio lá em Goiânia. Então tudo depende da maneira como você usa. Né? E eu acho que o importante é dar essa consciência para as pessoas, né? Desmistificar e essa coisa de queima das bruxas, né? Tudo pode ser negativo. Energia hidroelétrica também tem questões terríveis, assim como a eólica, assim como a energia solar, que tem nos materiais que são, digamos, que produzem as placas,
para a produção daqueles materiais, você tem uma cadeia enorme de produção com grande poluição ambiental. Tudo tem seu lado e seu outro lado, né? E é isso que a gente precisa de ciência para a população, para que ela não seja enganada, né? Nem dizer que aquilo ali é a panaceia do mundo, nem por outro lado dizer que aquilo ali é o inferno de Dante, né? Então, Isso é um compromisso. então, para levar a população uma boa informação, explicar o que é, a gente não pode fazer só aula, porque esse não é o nosso caso, e não vai dar... Ninguém aguenta. Então, o que a gente utiliza é isso, quer dizer, a exposição é uma maneira ótima de fazer. Cada vez Nesse mais. sentido E tem museólogo dentro dessa... Eu conto com os vossos. Essas exposições são sempre nossas que vão para lá, né? Ah, são daqui. São as nossas exposições itinerantes. A gente só fez 2 lá, 3. Uma que era só uma exposição de fotografia de pássaros e flores. Fizemos uma, teve uma hora que a gente não tinha nada no momento, precisava fazer alguma coisa, fizemos uma da exposição dos artistas locais e fizemos uma com o Museu Geológico da Bahia. Que, aliás, você fazer uma exposição sobre os artistas locais é incrível, né? Eu acho uma ideia fantástica, né? Tudo a ver, né? Você vai valorizando, né? Imagino que as pessoas devem ter se sentido, imagina, o seu produto, o seu trabalho ali dentro do museu, né? É complicado, né? Você tem uma pergunta lá atrás. Nesse sentido de passar informação, o contato com o público, o INBG é satisfatório ou tem novos projetos para aumentar esse contato? Isso não é o único, não, né? A gente tem um programa, tem que ter um programa, a gente tem um chamado programa de inserção regional, que compreende um programa, quer dizer, inserção regional, como a empresa se insere na região. Isso compreende a gente participar de fóruns, de comitês de gestão, que lá tem pouco, mas enfim. Está presente nas decisões, a gente está tentando fazer lá com outras, tem muito mais, lá se transformou também num grande parque eólico. Nós estamos tentando fazer uma parceria, formar um comitê com essas outras empresas, por acaso a área de energia vai poder para tratar um tanto da questão da responsabilidade social, que embora não seja um município miserável, longe disso, mas é um município que cresceu muito, mas cresceu errado e ainda tem muita destruição do meio ambiente. Então, isso tem inserção regional, e dentro desse programa de inserção regional, a gente tem também programas de comunicação, que são vários, nós temos, eu acho que 13 ações diferentes de comunicação. A mais importante é esse ser. Mas a gente tem um jornal de lá, temos um programa de rádio, né, que se chama Radioatividades, que é para logo botar logo na rua, né? Não, é radioatividades, não é não, rádio. Então, e tem várias outras coisas. Tem um programa que é uma conversa semanal. Cada semana vai uma equipe da nossa, né, para conversar com o pessoal da roça mesmo. Você está na casa da Dona Maria, não sei o que lá, chega lá, conversa. E aí conversa e faz dessas coisas. Com isso a gente mede o pulso da população, o que ela está achando, por onde é que vai, quais são as possibilidades, os problemas que ela enfrenta. Às vezes, como a gente também tem o programa de responsabilidade social, que nós fazemos investimos em obras ou projetos quase sempre de educação ou em obras. Esse mês agora, em setembro, nós vamos inaugurar um posto de saúde que a gente construiu lá, com convênio com a prefeitura, que é, sei lá, uns 400 mil, né? Então, mas em geral a gente tem todo ano um bom projeto de educação. Esse ano passado a gente teve de educação, teve esse de saúde. Então são várias ações de comunicação. Sim, aí nessa conversa com a vizinhança, você vai saber também se aquela obra que o prefeito pediu, ela realmente é necessária ou não. Porque você tem uma conversa direta com a população. Às vezes já houve casos que o prefeito queria um negócio que era só uma obra que fazia parte da marca dele como gestor.
quando a população não era aquilo mais importante para eles, era outra coisa mais diferente. Enfim, é importante ter esse... E até porque, como também temos um programa de monitoramento que nós falamos há pouco da água, e da água, do solo, não sei o quê, a gente tem que dizer, que tem outra, que é outra turma, né, do meio ambiente, que vai lá catar água, vai dar... E aí a gente tem que depois dizer, olha, fulano, isso como é que tá, assim, isso. E agora até a gente está passando por um fogaréu disso. De vez em quando tem um arrepio, tá? Porque a gente tem, trabalhando contra uma organização, uma série de entidades que se chama Articulação Nuclear, que ela é, na frente de tudo, também isso. Então, de vez em quando a gente tem umas trabalheiras, mas faz parte. Enfim, esse centro é o que é o nosso chuchu. Eu queria só dizer uma coisa, que foi uma ideia da Helena e que foi uma iniciativa importante. Helena disse assim, vai ter o lançamento do filme do Valdir Soriano, vamos propor para lançarem lá, porque ele é da terra. E isso foi feito, então isso também foi montado, organizado com a diretora. Era a Patrícia Pilar. Então a gente, esse espaço ali também. Foi exatamente em frente ao centro cultural, porque era onde tem a praça com a igreja, a gente fica bem no centro mesmo. E isso foi também mais uma referência. Aí, em vez de ser só tecnologia e ciência, é a parte da cultura também. E foi uma ideia que vingou, foi um sucesso. 10 mil pessoas na praça. 10 mil pessoas na praça. Então, a tem gente que chamar o batalhão. Misturar um pouco as ideias, né, do que a gente pode mostrar. A gente mostra ciência, cultura e tecnologia, cada um fazendo parte do dia a dia dessas pessoas, que antes não tinha, né? Cada vez mais as empresas agora, quer dizer, elas são responsáveis pelo lugar onde estão. São responsáveis também tanto pela vida daquelas pessoas, pelo meio ambiente, pela forma, abrir cabeça, enfim, ela tem que trazer coisas, não é só tirar. E a empresa de mineração, ela tem muito mais a Vale, imagina. E a Petrobras. Helena, o que na verdade vocês fazem em relação à ciência e tecnologia é alfabetização científica cívica, que é alfabetizar a população para que possa ter uma participação, inclusive na elaboração de políticas públicas, consciente, né? Mais consciente, né? De não só porque é uma questão controversa, né? da ciência, a questão nuclear. Então, é fundamental, porque se a população não está esclarecida, né, como que ela vai barrar projetos, ou como que ela vai ter uma participação na elaboração de políticas públicas, sem estar alfabetizado cientificamente, né, e no caso a alfabetização científica cívica, né, porque é fundamental em função de vocês abrigarem naquela região uma indústria, né, então é fundamental no trabalho de vocês nessa questão da alfabetização científica. E também, assim, uma pergunta. O urânio é enriquecido lá? Não. É só, o urânio sai de lá na forma de um concentrado, o que chama de yellow cake, que ainda ele é natural. Atualmente a minha empresa faz o enriquecimento, mas lá em Resende, mas ainda em quantidade muito pouca. É em Resende que Resende é que faz o combustível. Lá sai como um urânio natural, só concentrado. Que é ali bem amarelo. É bem bem bonito. Diga-se de passagem. Mas não é quando a gente chegar perto. Não é melhor não. Tem controle de tirada desse urânio? Tem 300 mil. Porque assim, não tem controle de retirada do urânio. Vai chegar uma hora que vai parar de tirar. O seguinte, tudo que você faz, quer dizer, você tem que trabalhar para um momento onde que se chama em descomissionamento, quer dizer, quando aquilo fechar, quando a mina esgotar. Então, tudo que a gente faz na área de responsabilidade social, ou seja, de inserção regional, quando a gente apoia ou desenvolve projetos de educação, é para que o povo, quando as minas saem dali, aquele pessoal dali, ou mesmo ainda estando, ele possa viver em melhores condições, sabendo por onde é que vai a vida.
sem precisar de ninguém que lhe diga qual é isso aí, é isso aí. Então, na verdade, todo o trabalho que a gente tem que fazer é preparar a população para viver bem, para decidir o seu destino. Não, não é sem, não. Com ou sem. Com ou sem. É dar consciência às pessoas. O que aconteceu nas minas, né? Tipo Serra Pelada. Mas Serra Pelada é né? diferente. Serra Pelada é era um informal. garimpo informal, onde as pessoas iam como se fosse na época das pirâmides. Tem prazo isso? Tem prazo? Lá pode ficar. Deixa eu falar um pouquinho que isso eu sei. Isso Vai, é metalúrgico, vai, eu vai. sei. Pode. Assim, o comissionamento e o descomissionamento de uma mina, a produção, quer dizer, é feito a partir de um estudo geológico, de uma delimitação da jazida. Né? Então, aquela jazida, quer dizer, que foi delimitada a partir do estudo da geologia, diz que você pode produzir tantas toneladas de minério por mês ou por ano, entendeu? E que você tem um prazo de dentro daquilo que foi cubado, dizem, uma cubagem de jazida, você tem um tempo de vida de tantos anos. Isso é o que vai determinar a viabilidade ou inviabilidade econômica de instalação da usina no lugar. Só que, quer dizer, a partir da viabilidade econômica, instala-se, né, a unidade de tratamento e começa a processar. Ao mesmo tempo, continuam a existir estudos geológicos para avaliar se, porque é uma unidade, né, uma fábrica, uma indústria que está montada e que pode continuar a trabalhar se você encontrar novas jazidas de minério do mesmo tipo ou similar que possa ser alimentada ali e possa ser processada. Então, em princípio, você tem um prazo de vida útil daquilo ali, mas continua a correr atrás para ver se você encontra mais e amplia esse prazo de uso. Né? Basicamente é isso. Ali é chamado província uranífera, porque tem muito urânio. Tem muito. Gabriela, não sei se você sabe qual é o tempo ali, 300 anos, uma coisa assim. É muito urânio que tem. Pelo menos 100 anos. Me dá o quê? Umas 3 gerações. Se tirando assim, bastante intensivamente. É muito tempo. Mas enfim, é isso. Então a gente está fazendo o quê? Alfabetização científica cívica. Isso, eu anotei. Eu gostei muito do nome. São 3 tipos básicos de alfabetização. É a alfabetização científica prática, né, que é do nosso cotidiano, é a ciência, alguma coisa você precisa de saber, né? A cívica, que tem esse papel fundamental, e a cultural, que é, né, enfim, pessoas que já têm uma cultura, né, que aperfeiçoam, é um autodidata que quer procurar mais. Então, mas a alfabetização científica cívica é crucial para a sociedade, porque a gente precisa de ter conhecimento. Porque isso dá independência, né? Independência. Dá independência para as pessoas. E atuar na formulação de políticas públicas, que é onde a gente, os gestores, né, não consultam. Não. Se você não tem conhecimento, você é enganado, né, Todo tempo, né? todo tempo, né? Então, eu acho que isso é realmente, na área de ciência e tecnologia, é fundamental, é uma divulgação muito... É interessante que essa iniciativa é uma iniciativa que é fixada numa cidade, num centro cultural específico, né, que tem tudo a ver com um determinado contexto. Né? Mas as exposições itinerantes que o MAST faz percorrer pelo país, elas atingem cidades as mais diversas. Né? Então, em determinado momento dessa história de exposições itinerantes no museu, nós tivemos um parceiro na Paraíba, não foi? Mas foi Paraíba, onde percorreu umas 10 cidades do interior da Paraíba com exposições itinerantes no museu. Né? E a própria população, quer dizer, FAPER, do Rio Grande do Norte. Né? Então não era Paraíba, não era Rio Grande do Norte. Isso. Então, na verdade, quer dizer, foram treinadas pessoas que itineravam com aquelas exposições, né? Atingindo aquelas cidades lá do interior mesmo. E treinavam as pessoas de lá. Sim. Isso Assim, também é muito barato. é porque assim, Porque a cada vez você vai ter gente... Estamos explicando. o problema é que assim, a instituição propriamente, ela não tem nem infraestrutura, nem recursos para ter um programa como esse ativo percorrendo o país. Né? As nossas exposições, elas acontecem em função das parcerias. Né? Da gente ter um parceiro que nós temos as exposições e o parceiro possa viabilizar a ida da exposição para o lugar, pelo menos, né? E montagem lá, e desmontagem, porque
nós somos uma instituição razoavelmente pequena, né, mas é impressionante como é que essa iniciativa, que se tornou sistemática a partir dos anos 2000 e pouco, né, Antônio Carlos? Todo ano nós temos um investimento nisso, a pequena equipe que nós temos um investimento nisso todo ano, e isso traz um retorno que é difícil de quantificar. Quando a gente vê um testemunho como o seu assim, é parte do retorno do que a gente não sabe, né? Porque você tem essas exposições indo para esses lugares e você até tem, assim, às vezes, algumas dessas instituições ou organizações que recebem as nossas exposições registram visitantes, mas às vezes nem isso nós recebemos. O número de visitantes que foram. Às vezes não sabemos bem qual foi a impressão que a exposição causou no lugar, porque elas estão de passagem, é muito diferente de uma situação assim, continuada, onde nós temos um parceiro ali que está vivendo na cidade, vendo o retorno e o efeito que significa das nossas exposições. Mas é fácil a gente perceber, a partir desse estudo de caso, que certamente as outras que percorrem o Brasil causam também uma situação similar, né? Porque também vão para lugares, em geral, nós priorizamos as cidades pequenas, pelo interior do Brasil, em geral são instituições públicas, não é cobrado ingresso, é sempre gratuito, enfim. É uma forma de você dar acesso a algum conhecimento para essa população que está lá num lugar que não tem acesso. E o depoimento deles é quase sempre assim, poxa, mas isso eu não sabia, que coisa ótima, é assim. A alegria de conhecer não tem preço. Marcos, olha só, quando a Aline viu o número de visitantes, eu anotei aqui, de 2010 a abril de 2015, 30.122. Por exemplo, isso a gente não tem, porque isso para o nosso TCG, né, para o nosso índice. Se aumenta enormemente. Pois é importantíssimo a gente ter esse eu posso mandar todo mês. Pelo menos das cidades, quer dizer, de onde você sabe que fica o tempo. E porque, poxa, o nosso índice de inclusão social, a gente tem. Poxa, um aumento Mas assim, nessas parcerias, onde a gente tem um parceiro bacana, Ai, que bom, né, assim, esse dado é um dado possível de obter, mas tem outros lugares que você, não, apesar de pedir, não consegue. Não consegue, mas pelo menos aqui. Agora nós fazemos 4.000 em 10 meses, para o torno de 400 meses. Um lugar que é difícil de ser visitado. É dentro da visitado. Basicamente é uma população, né? A população Não, quase não, toda. Lavras é uma cidade maior do que isso. É grande. Você tem que pensar que é uma exposição que foi montada dentro da universidade, tem visibilidade zero, né? Não é? A diferença do centro cultural que é na praça da igreja. Né? Tinha outras coisas, outras casas tradicionais. É claro. É ali. Agora, esse. E fora que ali é o único lugar que a cidade deve ter poucas coisas para fazer, né? Aí a cidade cresceu tanto, né, quantos habitantes tem nesse estado? O município ou a cidade? Município. Tem quase 50. A cidade não é pequena, ela tem crescido muito. Porque a INB está lá o quê, Gabriela? Quantos anos? Olha, a INB foi para lá a primeira vez em 1980, nos anos 80, mas a gente voltou... Era só pesquisa. Só pesquisa. A gente voltou de verdade em 97, 95, 95 em diante a gente começou a retomar essa perspectiva de lavrar urânio lá. Então, em 98 ela inaugurou, Então, imagina que ficou ali nessa cidade, tem o quê? Uns 600 pessoas trabalhando nessa cidade. Aí são 600 pessoas na cidade. Fica pelo menos 3.000 pessoas atingidas. Pelo menos. Você faz uma conta de vezes 3, né? Vezes 4. Ou mais, Mais, nesses lugares é mais. E aí nisso a cidade foi crescendo, começou crescendo. Aí ultimamente chegaram as empresas eólicas, agora acho que tem 5 ou 6. Embora não tenha muita gente das eólicas, porque tem muita gente trabalhando, que só lembra uma torre lá, né? Mas isso também deu quem tem um terreno que passa muito vento, o pessoal dele de ver.
Aí vinha dinheiro. É ótimo, vive de vento. Não é verdade? Maravilhoso, vivendo. Que legal, né? Aí ganha, sabe o quê? 3 ou 4 salários mínimos por cada touro. É para entrar em Que nunca tinha recebido isso por mês. Aí a cidade cresceu. Tá caro agora. Tem até um hotel chique. De charme e tudo. Mas enfim, a gente que eu gosto muito dessa história, porque é muito legal. Cada vez que quando eles veem que o pessoal começa a trabalhar ali, pintando, não sei o quê. Aí passa o pessoal, vai ter outra exposição, ainda tem cobrança. Olha, tá na hora de ter outra. E agora a última foi a exposição sobre a química, né? Que esteve lá, já está desmontada, mas foi a nossa última exposição que foi para lá. Mais alguma... E a parceria vai continuar? Ó, se você eu não vivo. Você não vive de vento, você vive de mate, né? Porque não é essa história. Quer dizer, eu sou jornalista, Gabriela, relações públicas, a gente tem umas coisas da ideia, mas impossível você saber, a gente precisa de vocês mesmo. Porque não dá para você imaginar que possa fazer alguma coisa sem o conhecimento, que é Por outro normal. lado, também, se não fosse por vocês, não estaríamos conseguindo ter esse trabalho continuado nesse espaço, nessa cidade pequena, Você não sabe com esse vocês- resultado, entendeu? O macho é muito popular. Mais alguma questão, algum comentário? Tem alguma coisa aí? Então, nós estamos finalizando aqui o nosso Macho Colóquio de hoje. Eu agradeço muito a presença de todos, especialmente a sua. Para nós é sempre muito gratificante mesmo escutar e o seu relato foi mais um que se soma aos vários que a gente já escutou aqui, mas o seu em particular tem digamos, um molho bacana, porque mostra que a gente está cumprindo uma das funções primordiais do museu, que é atender a população, especialmente aquela que digamos, né, esquecida, né? Eu tenho Carente de informação, né? agora a próxima história é Santa Quitéria, que é no Ceará. Porque o prefeito desse lugar, Santa Quitéria, foi lá em Caetano, porque lá também tem uma que está em licenciamento. É uma jazida enorme de urânio e de fosfato. Então essa daí a gente fez uma associação sem empresa privada. Então no processo de licenciamento. Aí os prefeitos das duas cidades estão disputando Aonde vai ser o centro cultural? Tem Santa Quitéria e a outra lá em Lagoa do Ar. Vai lá não é bolinho não, lá é quente a peça. Aqui também é um calor horrível, você não imagina. Você imagina assim, claro. Claro que Tá, muito obrigado, boa Obrigada, tarde, você. até a próxima. No fim, agora no início de setembro teremos um outro Macho Colóquio. Boa tarde.